Graça e paz, amada igreja. Estão todos bem? Passaram bem da manhã? Que bom. Que bom olhar daqui e ver que o Francisco voltou. Seja bem-vindo, veio pela manhã. Disse que voltaria, está aqui com a gente. Venha sempre. E que bom eu olhar daqui e ver meu amigo João, amado dessa igreja. Veio hoje nos visitar, uma visita assim mais longa de muitas vezes, não é isso? Tá pensando, tá bom. Então é bom ter você aqui, viu, João? Venha sempre. Você é querido aqui, todo mundo gosta de você. Sinta-se em casa, a casa é tua. Quero dar um aviso também para as irmãs agora. Irmãs, temos poucas aqui, né? Próximo sábado, 14 horas, nessa igreja, as irmãs estão convidadas, convocadas para o Ministério de Mulheres, que se reúne uma vez por mês. A reunião vai ser no dia 29. E a irmã Dodô, hoje eles estão passando a aflição que muitos paulistas passam. Ela pediu para eu avisar, né, a igreja sobre essa reunião, porque eles estão lá sem luz. Choveu muito ali no pedaço deles. Então, ela pediu para eu trazer esse aviso aos irmãos, convocar as irmãs para que estejam aqui, então, no sábado, e conosco aqui em reunião, 14 horas, tá bom? Todas as irmãs vão estar aqui presentes? Né? Olá, hein? Irmã Ruth, é a primeira vez? Venha, vai ser muito bom. Os irmãos sabem, eu estou pregando uma série em Salmos, 120 a 134. São chamados Salmos de Peregrinação, que também recebe o nome de Salmos de Romagem, Salmos dos Degraus, Salmos das Subidas. Então, na Bíblia eles têm vários nomes, e esses nomes eles são colocados aí dependendo da versão que você tem. Eram salmos que os israelitas cantavam nas suas romarias, saindo das suas cidades e indo pelo caminho até Jerusalém para adorar o Senhor em ocasiões especiais, principalmente nas festas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, né? E o salmo de hoje é o Salmo 132, um dos últimos, né? Nós vamos até o Salmo 134. E então, agora o romeiro, né? Como se o romeiro chegasse a Jerusalém. Esse salmo fala imagina esse momento para adorar, e esse Salmo 132 lembra como o templo apareceu, porque ele está em Jerusalém, o templo, a cidade que o próprio Deus escolheu para ser lugar de adoração. Então é como se o salmo explicasse, né? Por que vocês tiveram que vir até aqui? Por que vocês vieram? O que vocês vieram fazer aqui? E qual é a bênção que vocês recebem por estar aqui, né? Então o salmo tem essa intenção de passar para o romeiro essas ideias, né? E há várias maneiras da gente dividir o Salmo 132, e eu escolhi de uma forma didática dividir em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o 10, que vai falar sobre o que Davi fez por Deus e o que o romeiro deveria fazer por Deus. E a segunda parte, que vai do versículo 11 ao 18, que vai falar sobre o que Deus fez por Davi e pelo seu povo. Então, em termos didáticos, aí a gente vai ter duas partes. Em cada um dos salmos que eu preguei aqui, irmãos, eu tentei pegar esse salmo e preparar cada mensagem e meditar muito em cada um deles, né? De forma que eu triturasse aquele salmo para tentar entender qual seria a maior mensagem daquele salmo. E esse Salmo 132 foi o salmo que eu tive mais dificuldade, né? De tentar triturar esse texto e encontrar uma palavra que pudesse explicar o salmo. Se você puder voltar à primeira inicial, né? E depois de muito meditar, eu concluí, né, que esse salmo
ele fala a respeito do salmo, a respeito do verdadeiro adorador. Eu poderia falar sobre as promessas de Deus, porque estão incluídas aí. Eu poderia falar sobre resposta de oração, porque também está incluído aí. Mas, na verdade, eu entendi que se eu pudesse pensar e meditar em alguma coisa sobre o que falar, esse salmo, para mim, falou a respeito do verdadeiro adorador. Então, em cada uma das partes, né, que eu separei, a primeira parte, que vai de 1 ao 10, é qual é a busca do verdadeiro adorador? Que é o que Davi fez. Ele buscou adorar a Deus. E então esse salmo relata, né, o que faz um verdadeiro adorador na minha interpretação. E na segunda parte, as bênçãos que um verdadeiro adorador recebe, né? E é sobre isso que a gente vai fazer. Então nós vamos ler aí primeiro a primeira parte. Está lá. A gente vai ler a versão que eu coloquei aí, a NVI. Se a sua versão estiver diferente, você acompanha pela tela. Vamos lá. Começando aí no versículo 1. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no seu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. A habitação de Deus, a gente sabe que lá no Velho Testamento, ela se referia, naquele momento histórico, se referia ao local aonde ficava a arca, o local específico, porque a arca representava a presença de Deus, né, que estaria naquele local para que o povo pudesse adorá-lo. E hoje nós sabemos que Deus não habita em locais físicos. Essa edificação, a qual a gente chama de igreja, ela é, no fundo, na definição do Novo Testamento igreja, enquanto estamos reunidos. A igreja somos nós, né? E para Davi, nada era mais importante do que a presença de Deus para o seu povo, né? E aí, então, o Salmo continua, vamos ler, versículo 6, diz assim: soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Está falando aí de uma época em que a arca foi tomada pelo povo filisteu e foi levada embora. Aí eles tiveram tanto problema que em algum momento eles quiseram devolver. E esse salmo está falando assim: ouvimos falar que a arca estava em Efrata. Efrata é uma localização que lembra Belém Efrata. Interessante, porque eu acho que esse versículo aí é um texto messiânico. Porque o que está dizendo aí é que aquilo que representava a presença de Deus estava em Belém. Mas eles acharam em outro local, né? Então, para mim, isso é uma profecia messiânica que o povo cantava muitas vezes. Pois Jesus saiu, né? Nasceu, o próprio Deus, Deus conosco, nasceu em Belém. Continuando no texto, isso é só um parênteses aí na minha mensagem. Vamos continuar vendo assim: vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantam de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Então, todo romeiro deveria, na essência, ser um adorador. Aliás, eles eram chamados a ir nessas festas para adorar o Senhor que estava lá em Jerusalém. Então, nessa primeira parte, o salmista nos conta o que Davi fez e o que o romeiro que ia naquele local deveria fazer, né? E o que deve fazer um adorador, o que um adorador é convidado a fazer por Deus. Então o Salmo, né, nesse texto todo, ele lembra
3 coisas importantes você pode acompanhar com a palavra de Deus. Primeira coisa que ele lembra é o juramento de Davi de achar um lugar para a arca, abrindo mão até do seu próprio conforto, né? Essa primeira parte também nos lembra do esforço dele e do povo daquele momento em descobrir onde a arca estava escondida e trazê-la para Sião, que era o local onde ela deveria estar e ser adorada. E terceira coisa que essa primeira parte nos lembra é o convite insistente de Davi a Deus para vir morar no templo, fazer morada lá em Jerusalém, para que lá ele fosse adorado, né? Na casa e no templo que ele tinha preparado para o Senhor. Então, para que a gente tenha um completo entendimento desse salmo, é importante conhecer um pouquinho de outro texto bíblico que está narrado lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28 e 29. Nesse capítulo 28 e 29, está sendo narrado os últimos dias do rei Davi, quando ele estava para morrer. E é narrado tudo o que Davi fez para que o templo pudesse ser construído. É muito interessante que os irmãos, se tiverem a curiosidade, depois leiam o capítulo de 1 Crônicas, versículo 28 e capítulo 28 e capítulo 29. E através desse texto, nós sabemos que não foi Davi quem construiu o templo, mas o seu filho Salomão. Porque Deus disse que ele não deveria construir o templo, que quem deveria construir o templo era o filho dele, o Salomão, né? Mas o texto bíblico de Crônicas, ele nos conta esse momento de vida do rei Davi. Quando ele reuniu todos os nobres, as pessoas importantes do reino, e trouxe uma mensagem para eles a respeito do templo, né? Então ele expôs todos os seus planos de construção do templo, da casa de Deus, em substituição ao tabernáculo que eles tinham. Davi expôs e falou tudo e deixou tudo muito claro, que o templo não devia ser construído por ele, mas pelo seu filho Salomão, porque Deus assim o disse. Então, nessa solenidade aí narrada aí em 1 Crônicas, capítulo 28 e 29, Davi entrega a Salomão o relatório de todo o projeto que ele idealizou. Davi fez a planta da construção do templo. Davi fez o projeto do funcionamento do templo. Depois de pronto, Davi fez o projeto de todos os utensílios que iam existir dentro desse templo, que seriam utilizados. Davi cuidou dos recursos humanos do projeto, ou seja, as pessoas que iam trabalhar naquele projeto, né, de Salomão, dos que trabalhariam na construção do templo, dos que trabalhariam depois do templo construído, deu assim tudo pronto para que o filho dele pudesse construir. No capítulo 29, a gente lê também de Crônicas que Davi cuidou dos recursos financeiros do templo. Davi ajuntou e reservou para Salomão usasse na obra ouro, prata e pedras preciosas. Mas Davi também sabia que todo aquele projeto dele, toda aquela obra que ele tinha realizado e todo aquele tempo que ele teria gasto, não teria significado algum se o povo e se Salomão não buscasse a Deus. E por isso ele então exorta naquele momento o povo e o seu filho para que eles servissem a Deus e para isso eles fossem abençoados, né? Então isso tudo está narrado em 1 Crônicas. Então algumas coisas interessantes que a gente pode aprender dessa história de Crônicas, bem como o Salmo 132 aí que fala a respeito de coisas relacionadas ao templo, é que Davi tinha um projeto de vida focado na realização da obra de Deus. O projeto da vida de Salomão, de Davi, era a obra de Deus. E isso envolveu os seus pensamentos, envolveu a sua inteligência, envolveu muito mais do seu tempo, e envolveu o seu bolso também. Ele empregou os últimos anos de vida dele nesse projeto.
Então dá para concluir que a realização da obra de Deus e a construção do templo foi um grande projeto da vida de Davi, embora o templo tenha sido conhecido, né, e todos nós conhecemos, como o Templo de Salomão, né? A gente chama de Templo de Salomão, mas na verdade, para mim, lendo a palavra de Deus, eu entendo muito mais que isso era o Templo de Davi, né? Então, Davi, como um verdadeiro adorador, ele buscou, em primeiro lugar, em sua vida, acima do seu conforto, acima das suas dificuldades, ele buscou realizar a obra e a vontade de Deus. Com isso, eu entendo que o projeto de vida de um verdadeiro adorador não é formado apenas por projetos pessoais. Não é formado por projeto apenas de ganhar dinheiro. Não pode ser o foco da sua vida, se você quer adorar a Deus, ter um projeto de projetos, somente projetos pessoais, de somente ganhar dinheiro, de construir só uma carreira profissional com a qual você possa ter status e possa se sentir superior às outras pessoas. Para mim é muito claro que quem vive para Deus tem essas coisas que são importantes na vida. Trabalho, carreira profissional, como coisas secundárias e busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas entendem que elas serão acrescentadas. O verdadeiro adorador sabe que buscar a Deus não significa apenas ir à igreja ou orar para conseguir favores no momento de oração. Isso são coisas boas, acontece aqui no nosso meio. Mas o verdadeiro adorador tem uma relação íntima com Deus. Uma outra preocupação que nós notamos na vida de Davi, tanto lá em Crônicas como aqui no Salmo, era a sua preocupação para que o povo tivesse um local para adorar. Uma construção onde o povo estivesse unidos, não somente ele adorar, mas o povo estivesse na presença de Deus. E ele não mediu esforços para que o povo tivesse esse lugar de adoração. Isso me mostra que, mais uma vez, em todas as vezes, em todas as pregações que eu falei a respeito de todos esses salmos, ele é algo coletivo. Há valor na adoração individual. Deus procura pessoas que o adorem individualmente. Mas essa adoração, ela é completa, ela é eficaz na vida do indivíduo quando é uma adoração coletiva. Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo com a minha vida, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, eu também devo me preocupar com a minha comunidade. E levar essa comunidade a comigo que adoremos a Deus. Para que Deus possa, recebendo a minha adoração junto com a sua adoração, ser uma adoração verdadeira, porque Ele nos instituiu como corpo. Então, o verdadeiro adorador, ele tem preocupação com a espiritualidade do seu povo, dos seus amigos, dos seus filhos, da sua família. O verdadeiro adorador sabe que a adoração é um ato da comunidade e por isso procura edificar e construir um ambiente que possibilite isso. Tudo que nós devemos fazer nessa igreja deve levar em consideração a que aquela pessoa que senta do meu lado, convive comigo, ela esteja a cada dia mais próxima de Deus. Para que aquela pessoa possa crescer espiritualmente. Para que aquela pessoa possa, comigo, fazer essa trajetória de caminhar naquele alvo que Deus nos deu. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. Ser como hoje pela manhã, o pastor Ricardo falou aqui para nós, né? Que ser cristão é ser um mini Cristo.
Eu preciso ser. E eu preciso ajudar você, Edivaldo, Carlos, Cris, na convivência comigo, a que a gente tenha essa caminhada e ser cristãos. Isso é, na verdade, ser um verdadeiro adorador. Então, por trás dessa enumeração tão detalhada de tudo que Davi fez, esconde-se uma pergunta muito, muito incômoda para os romeiros que iam lá adorar a Deus. Davi passou por todas essas dificuldades, como vocês também passaram. Talvez de chegar até aqui em caminhos difíceis, com malfeitores no espaço, com pedras pelo caminho. Sim, Davi passou dificuldades, mas ele fez tudo isso para que a comunidade pudesse adorar a Deus. Então, romeiro, o que você tem feito? Será que essa pergunta também não cabe até nós aqui na Pibavir? Ela não vale também para nós? E você, membro da Pibavir, que tem feito para que essa comunidade seja uma comunidade de verdadeiros adoradores? Será que nós temos demonstrado o mesmo zelo pela presença de Deus? Ou a nossa adoração é só protocolar? É só nos momentos de culto? Muitas vezes nós nos preocupamos com muitos dos nossos projetos pessoais, muito mais do que com o reino de Deus. Quanto você, meu irmão que está aqui, você que vai me assistir durante a semana na internet, quanto você tem desejado Deus perto de você, ou ir até Deus? Quanto você tem desejado que eu, ou qualquer outro membro dessa igreja, esteja em comunhão e mais perto de Deus? Fica essa pergunta desconfortável. Ou você é o centro de tudo e tudo tem que acontecer da maneira como você quer. Isso é ato de amor também, não é, pastor? Amor ao próximo. Amor que as pessoas cumpram a vontade de Deus. O verdadeiro adorador tem um coração apaixonado pela presença de Deus. O verdadeiro adorador busca agradar a Deus acima de tudo, e tudo que ele faz com excelência. Ele não faz de qualquer jeito. Ele não faz de maneira desleixada. Não podemos oferecer a Deus qualquer coisa. Ele merece o nosso melhor. Por fim, nos versículos aí final dessa primeira parte, é uma oração de Davi, né? Volta lá, versículo 8 ao 10, final da minha primeira parte do Salmo. É uma oração de Davi. Ele ora e fala assim: levanta-te e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca que está onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Isso é uma oração que ele está fazendo a Deus, né? Então, nós vamos voltar nesse versículo mais tarde, na segunda parte. Por agora, é importante dizer que um verdadeiro adorador ora. Um verdadeiro adorador ora. A adoração, ela não só é constituída de música, louvor, também, mas a oração também é um ato de adoração a Deus. A oração é parte da adoração. Não só na palavra, né? Adoração e oração, mas também na forma como a gente adora a Deus. A segunda parte da minha divisão do Salmo é dos versículos 11 até 18, e a gente vai ler. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Então lembra que a primeira parte é o que Davi fez para Deus. Essa segunda parte é o que Deus fez por Davi. Aí são coisas, ações de Deus, promessas de Deus. Lembra que a primeira parte eu dei o nome de que
o que o verdadeiro adorador busca, e a segunda parte eu dei o nome do que o verdadeiro, as bênçãos que o verdadeiro adorador recebe da parte de Deus. Então diz assim: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um de seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonhas os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Então, essa segunda parte que fala sobre o que Deus prometeu a Davi e continua prometendo àqueles romeiros, e nós, por aplicação, podemos aplicar também na nossa vida, ele começa com uma descrição da promessa de Deus para Davi. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no trono, no seu trono. Então esse salmo é um salmo muito forte, messiânico, que fala a respeito de que os descendentes de Davi estariam entronizados como rei. Isso se cumpriu em parte com Salomão, mas se cumpriu plenamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Rei eterno, o descendente de Davi, que sentou e vai assentar no trono de Davi, né? Então essa é uma antiga promessa a Davi, que é relida e atualizada durante toda a romaria ao templo. Eles indo ao templo, eles cantavam, eles chegando ao templo, eles cantavam, eles subindo os degraus do templo, eles cantavam e lembravam que eles são povo de Davi. E que a vinda do Messias prometido está vinculado a observar a aliança como condição para que essa promessa se realize. Muito embora a gente saiba que houve descendentes de Davi em todos os reinados de Israel, até Jesus Cristo, que é o último que foi chamado de Rei dos Judeus e que vai reinar em algum momento no trono, né? Não espiritualmente, literalmente, como eu creio. Então, a gente sabendo dessa coisa, de que eles cantavam e relembravam dessa condição, por esse motivo eu dei o nome de que as bênçãos que recebe o verdadeiro adorador, né? Então nós podemos citar algumas bênçãos tiradas aí desses textos, que a gente pode ler e entender, né? Versículo 11 e 12 ali, que está na tela, você pode ler mentalmente, está descrevendo que os descendentes da promessa teriam um lugar de honra. Davi e os descendentes da promessa da aliança teriam um lugar de honra, e essa é a primeira bênção. Segunda bênção que recebe um verdadeiro adorador está no versículo 13 e 14, que diz que Deus estaria presente entre eles, né? Deus escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o seu lugar de descanso, aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Ou seja, Sião é o local onde eles queriam que Deus estivesse com o seu poder, e essa bênção os romeiros conseguiram. Então eles estavam indo lá para adorar ao Senhor que estava em Sião. Então o verdadeiro adorador recebe como bênção estar a presença de Deus entre eles. Que nós também temos. Que eles tinham lá na romaria deles e que nós temos como igreja.
Cristo nasceu e ele prometeu que seria Deus conosco. Ele prometeu, todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. A presença de Deus é uma bênção que tem o verdadeiro adorador. Comunhão com Deus. Versículo 15. Suprimentos e provisão com abundância. Está escrito lá, abençoarei este lugar com fartura. Os meus pobres suprirei de pão. Você almoçou hoje, tomou café da manhã. Parabéns, trabalhou, conseguiu dinheiro e comprou. Mas é o Senhor que te dá. Imagino que tenha feito, se não fez, deveria. Na hora da mesa, perante o seu alimento, dá graças a Deus, porque Ele supriu as suas necessidades. E aí o versículo 14 ao 18, aqui a bênção que eu enxergo nesse texto é a resposta de oração deles. Essa é a última bênção, né? Então vejam, passa o próximo slide para mim. Eu disse que a gente voltaria. O versículo 8, 9 e 10 é uma oração. O versículo 14, 15, 16 e 17 é a resposta dessa oração. Vejam, Davi faz uma oração. E a resposta, a primeira coisa que Davi são palavras de Davi. E a segunda são palavras de Deus no Salmo. Veja, levanta-te e vem para o lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Aí Deus fala assim, este será o meu lugar de descanso. Aqui firmarei o meu torno, pois esse é o meu desejo. Resposta literal à oração. Versículo 9. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Resposta. Versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Davi pede retidão e Deus dá muito mais do que isso, dá salvação para aqueles sacerdotes. O sacerdócio real, a nação santa. Promessa de Deus para aquele povo. Por amor do teu servo Davi, não rejeiteis o teu ungido. E aí ele responde, assim farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Ou seja, Deus responde à oração de Davi nesse salmo. E todo o verdadeiro adorador que lia aquilo fala assim, Davi orou, Deus respondeu. Eu venho aqui em Jerusalém, eu vou orar e Deus vai responder. E nós, quando nós nos achegamos a Deus com a verdadeira adoração também, nos achegamos a Ele com o coração de quem ora. E recebe a resposta do Senhor. E esse salmo, ele me representa uma coisa, aponta para uma oração de um verdadeiro adorador. A oração de um verdadeiro adorador é uma oração na direção da vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus. Veja, Davi não está pedindo nada para ele. Falando a respeito do povo, a respeito da adoração de Deus, da comunhão e tudo mais. Então o que ele pede no versículo 8 a 10, ele tem a resposta literal de 14 a 17. Porque nós sabemos que se pedirmos qualquer coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso está escrito em 1 João 5,14. Esta é a confiança que nele temos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos aqui a oração de um verdadeiro adorador, orando na direção da vontade de Deus. E tem a resposta do Senhor. Então, concluindo e aplicando para a nossa vida, o verdadeiro adorador tem desejos voltados para os desejos de Deus. Em sua mente estão os feitos do Senhor, as promessas do Senhor. O verdadeiro adorador confia nas promessas do Senhor. O verdadeiro adorador não é levado por fantasias ou por medos, né, dissociados da promessa de Deus. Ele crê nas promessas de Deus. E Deus nunca quebra as suas promessas. Né? Vou ler Números 23, 19, é um texto conhecido, você pode me acompanhar na sua Bíblia aí. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Perguntas retóricas para nos dizer que se Deus prometeu, ele faz. E o verdadeiro adorador confia nas promessas de Deus. Confia na palavra de Deus. Confia no que está escrito. Eu quero finalizar minha palavra de hoje com João 4, 23, que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. A verdadeira adoração, ela não tem muita relação com rituais, com formas de rituais. Não tem a ver com tradição. Né? Tudo isso está no bojo, mas a verdadeira adoração começa no coração. A verdadeira adoração começa num desejo sincero da presença de Deus. Nós aprendemos com Davi, nós aprendemos com aqueles romeiros, de que o Senhor cumpre as suas promessas. E de que aquilo, maneira como Davi tinha no seu coração, de buscar a Deus acima de todas as outras coisas, ela se torna realidade e deve se tornar realidade na vida de um verdadeiro adorador. Então, se queremos buscar ao Senhor e ser verdadeiros adoradores aqui, precisamos levar o nosso coração a ter uma comunhão íntima com o Senhor, a orar, a buscar a presença de Deus, assim, a nos importarmos de que essa adoração não seja só minha, mas seja dessa igreja. Que eu e você estejamos empenhados para que a nossa vida seja uma vida de crescimento na presença do Pai. E aí nós podemos então caminhar essa trilha de ser um verdadeiro adorador. De ir adorar o Senhor. De pegar as estradas, de juntos, nas noites, nas manhãs de domingo, celebrar ao Senhor como aquele povo, aqueles romeiros faziam. De buscar a presença de Deus. De cantar louvores. Mas tudo isso tem que nascer primeiro dentro do nosso coração. Se você pegar a Bíblia e perceber, há um interesse muito grande em que o povo de Israel caminhassem em unidade, em fraternidade, em amor. E a gente precisa vencer no nosso coração a cultura atual de que diz que o indivíduo é mais importante do que a comunidade. Isso não está na Bíblia. A comunidade é mais importante que você, do que eu. A gente precisa vencer a tentação de achar que se as coisas não andam conforme aquilo que eu quero, o que eu penso, que eu acho, até as minhas convicções, aquilo está errado. Nós precisamos encontrar um meio comum de crescimento. Um meio comum de crescimento que a gente possa andar como comunidade, porque senão a gente vai pular de igreja em igreja, porque em todos os lugares você vai encontrar pessoas divergentes que pensam de maneiras divergentes e que pensam como a cultura atual. De que o indivíduo é mais importante do que o grupo. Óbvio que nós não vamos aceitar heresias ou coisas contra a palavra de Deus. Mas há momentos, irmãos, aonde eu tenho que abrir mão da minha razão, mas eu quero lembrar da minha circuncisão, para usar um termo de Paulo. Da minha batista. Tenho que abrir mão da minha
circuncisão, que eu acredito que não é necessária para poder conviver em paz com a igreja. Foi o que Paulo aconselhou Timóteo. Timóteo, vamos lá. Eu sei que não precisa mais, faz aí agora. Porque ele estava mais interessado em andar em unidade. Há momentos em que nós vamos ter que abrir mão de comer ou não comer carnes sacrificadas aos ídolos, de guardar ou não guardar sábado, como nos ensina Romanos 14, para que a gente possa amar ao irmão e agradar a Deus com a nossa situação. É muito claro que Romanos 14 nos ensina. Aquele que age dessa forma agrada a Deus e aos homens. Mas se eu continuar como líder, como pastor dessa igreja, falar, não, eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser reconhecidos como uma comunidade que não se entende. E para eu ser verdadeiro adorador, eu tenho que me preocupar com que o Edivaldo vá de braços comigo nessa adoração. Com que o Samuel ande comigo até em direção a Deus. Vamos andar juntos. Em amor. Você vai dizer que eu sou iludido? Eu acredito. Eu acredito que a gente possa. Mas eu não consigo sozinho. Eu preciso que a gente esteja em união nesse caminho. Pelo menos a maioria. Eu preciso de líderes nessa igreja, que junto comigo, eu sou um líder dessa igreja há muitos anos, que junto comigo tenham preocupações com as pessoas que são lideradas. Eu preciso de líderes que tenham amor, pastor Ricardo, pelos que lideram. Eu preciso de líderes que se policiem na maneira como trata as outras pessoas, na maneira como fala com as outras pessoas, que se coloquem no lugar das outras pessoas. E eu preciso de membros que ajudem os líderes, não atrapalhem a vida dos líderes. Que ajudem os líderes a estarem incentivados a continuar a obra que não é fácil. Que olhem com amor as pessoas que estão dedicando o seu tempo, o seu esforço para fazer o trabalho do Senhor. E assim, eu vejo que a maioria tem essa vontade. Então a gente precisa caminhar, gente. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Mas o nosso coração tem que ir junto nessa adoração. O seu coração tem que ir junto nessa adoração. E o seu coração ir junto nessa adoração, resumindo, pode esquecer tudo que eu falei, vai lembrar só disso. O seu coração ir junto nessa adoração vai significar amor a Deus, busca por comunhão a Deus e amor pelo seu irmão. Adorar a Deus com aquele que está do seu lado. Vamos nessa? Me ajudem. Eu quero te ajudar. Vamos junto construir uma comunidade de verdadeiros adoradores. Deus nos abençoe. Amém.